cura, o Senhor vai nos cura, o Senhor cuida da gente, trata da gente, né? Nos trata como filhos, nos adota, porque o Senhor nos adotou como filhos, filhos amados. É isso que o Senhor faz com a gente. E muitas vezes nós não damos valor a esse tratamento do Senhor. Né? Muitas vezes nós não damos valor. E por não dar valor, nós não trazemos outras pessoas. Por não dar valor, nós não acrescentamos pessoas para o exército do Senhor. Não é assim? Muitas vezes nós fazemos isso. Por que nós não trazemos outras pessoas? Pessoas que estão doentes, pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão carentes, pessoas que estão precisando de um cuidado. Por que a gente muitas vezes não traz? Porque nós não damos valor ao tratamento que Deus nos dá. Essa cachorrinha, ela deu tanto valor que ela pegou 3. É uma historinha. É uma historinha. Mas a gente vê acontecer muito isso mesmo com os animais. Você pode ver que quem tem gato, principalmente, tem um gato para um monte. Gato rende muito, né? Gato, ele vai ali buscando. Hoje eu estava vendo, a gente estava com uma gatinha na igreja, eu já estava vendo uma gata com 2 filhotinhos aqui. Passando, passou de manhã, passou agora de hoje, já mostrei o Rafael de manhã. Acho que foi a Tânia, né, Tânia, que eu mostrei? Então a gente, muitas vezes, a gente não traz porque a gente não dá valor no tratamento do nosso pai. E aí, então, a gente vê que o filho pródigo, né? A Bíblia relata que certo homem tinha 2 filhos. Né? Então, tinha um filho mais velho e um filho mais moço. E o mais moço, né, disse para o pai: pai, dá uma parte dos bens que me cabem, né, e ele repartiu os haveres. Olha só, já viu alguém pedir herança antes do pai morrer? É uma ingratidão pior do que as outras ainda, né? Porque misericórdia, né, gente? Pedir herança antes do pai morrer. É esse que pediu. Aí o pai vai dar a parte que lhe cabe, né? E naquela época, o filho mais velho tinha direito a 2 partes da herança, né? E o mais moço, né, tinha a menor parte. E aí o pai partiu lá, deu o que lhe cabia de direito e entregou para ele. Na verdade, ele nem tinha direito ainda, né? Porque ele tinha direito à herança depois que pagou. Mas o pai, né, questionou ele. E aí a Bíblia fala no versículo 13, olha só o que ele fala. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante lá, gastou todos os seus bens, né, vivendo irresponsavelmente. E aí, ele vai, gasta tudo. Eu vejo isso acontecer muito, né, conosco, com a gente vai para a casa do Senhor, recebe a cura, recebe isso, recebe aquilo, porque a gente, do Senhor, a maioria das vezes a gente mais recebe do que a gente doa. Não é verdade? A gente mais recebe do que a gente dá. Não é assim? Na casa de Deus é assim. E aí, a gente vem, a gente recebe, daí a pouco, a gente gasta. Não serve mais para mim? Não está bom assim? É tão interessante que a gente vem para a casa do Senhor muitas vezes doente, muitas e muitas vezes a gente vem doente. Quando a gente recebe a cura, a gente não quer mais saber de Deus, não. Recebeu a cura, tá bom, chega. Né? Às vezes a gente vai e recebe um emprego, tá bom demais, e a gente vai embora. Sabia que isso são migalhas? Isso são migalhas, gente. A gente vai para a igreja, recebe um emprego, depois sai. Aí, perde o emprego, volta de novo, porque eu quero receber outra coisa agora. Ou então, o emprego está dando certo, agora eu quero receber outra. Isso são migalhas. Porque quando a gente está na casa do Pai, a gente tem tudo. A gente tem tudo. Na casa do Pai, nós temos tudo.
Nós não tem melhor coisa que estar na casa do Pai. Não tem melhor coisa que estar nos braços do Pai. Vivendo com o Pai. Vivendo com o Pai. Sabe, quem sai da presença do Senhor é considerado como louco. Quem sai da presença do Senhor não sabe o que está fazendo. Porque não tem melhor lugar do que na casa do Pai. Na casa do Pai você tem tudo. Tudo que você precisa, você tem na casa do Pai. E aí aquele filho, então, começou a cuidar de porcos. Mas a Bíblia fala que ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Que coisa louca, meu Deus. Olha só o que fala, bom, a minha Bíblia diz isso, que ele desejava comer da comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então ele estava passando o quê? Fome. Fome. Longe da presença do Pai, nós passamos fome. Longe da presença do Pai, nós passamos fome, nós não temos alimento. Somente na presença do Pai que nós conseguimos nos alimentar. Só tem alimento na presença do Pai. Só tem alimento na casa do Pai. É interessante que eu estou me lembrando de uma palavra agora. Está lá em Malaquias, capítulo 3, né? Versículo 10. Não é isso? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Qual que é esse mantimento? Qual que é esse mantimento? Palavra de Deus. Porque os dízimos, né, hoje, né, se usa os dízimos para um monte de coisa, mas os dízimos antes eram para os levitas, para sustentar os levitas, né? Então, por que para sustentar os levitas? Porque os levitas tomavam conta da casa do Senhor, né, e ali havia alimento, que é a palavra de Deus. Então, onde que tem alimento? Na casa do Pai. Tem alimento na casa do Pai. Outro lugar nós não temos alimento. Só na casa do Pai tem alimento. Amém? Mas ninguém lhe dava nada. Terrível isso. Hoje o povo come lavar, né? Misericórdia. Imagina hoje, né, a gente colocando nos dias de hoje. Nem lavagem ele tinha.